Olá, pessoal, boa tarde. Na nossa aula de hoje do módulo Planejamento e Controle da Produção, vamos falar um pouquinho sobre as teorias da administração da produção. Na nossa aula passada, nós vimos, as principais bases conceituais da administração e como elas influenciam diretamente no planejamento e no controle da produção. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre essas teorias, que foram dando base para o surgimento aí das formas de se administrar, das formas de se planejar e de controlar um processo, tá? Então, essas teorias foram sendo desenvolvidas, existem diversas teorias que foram desenvolvidas por vários, estudiosos, e todas elas são importantes, para nós entendermos da onde surgiu, onde se iniciou todo esse conceito, toda essa base conceitual de administrar o processo. Bom, como a gente havia falado na aula passada sobre a Revolução Industrial, foi na Revolução Industrial que houve o maior surgimento de teorias administrativas, por conta de todos os problemas que estavam sendo enfrentados lá na Revolução Industrial. As empresas começaram a produzir quantidades grandes de produtos, existia uma quantidade de funcionários trabalhando excessivamente, não tinha eficiência, os produtos não estavam saindo com uma qualidade boa, existia muita falta de uniformidade, tanto no produto quanto no processo. Então, todos esses problemas foram influenciando os pensadores. Então, as pessoas, na época, começaram a pensar, não, temos que tentar organizar isso de uma forma melhor para que se tenha sucesso, senão a empresa vai falir, senão eu não vou conseguir produzir o produto que eu tenho intenção de produzir. E ao longo dos anos, esses estudiosos foram investigando, desenvolvendo teorias sob diversas perspectivas, tá? Então, existem teorias relacionadas à economia, outras à políticas sociais, técnicas, entre outros. Então, isso depende muito do tipo, de pensamento e dos setores que esses estudiosos começaram a investigar. Tudo isso, cada teoria influencia de alguma forma, claro, hoje, o que nós temos hoje. Então, claro que existem empresas que trabalham muitas vezes de formas diferentes, mas essas teorias foram a base para a formação das empresas como nós temos hoje, para o funcionamento como nós temos hoje. Então, vamos iniciar pela teoria da administração científica, tá? A teoria da administração científica, ela foi criada por Frederick Winslow Taylor, Nós falamos um pouquinho sobre Taylor lá na aula que nós falamos da Revolução Industrial, Como o Taylor foi importante, os estudos dele foram importantes, para solucionar esses problemas administrativos. Então, a teoria da administração científica se baseia nisso, de aplicar métodos científicos para solucionar problemas administrativos. E ele causou uma grande melhora em todo o processo, nas indústrias, nas empresas. Ele observou que essa baixa eficiência de produtividade, porque existia muita baixa, era muito baixa a eficiência, ele observou que essa baixa eficiência tinha relação com o nível de satisfação dos funcionários, principalmente porque eles recebiam baixa remuneração. Então, como eu falei, na Revolução Industrial, os trabalhadores trabalhavam em cargas horárias exorbitantes, trabalhavam muito exaustivamente, recebiam muito pouco. Então, eles não tinham nenhum tipo de satisfação no seu trabalho, faziam um trabalho de qualquer jeito, Eles não
tinham, né, não tentavam fazer o trabalho de uma forma melhor para tentar melhorar o processo. Não, eles simplesmente faziam de qualquer jeito. Isso influenciava a eficiência da produção, obviamente. Então, quando o Taylor observou isso, ele decidiu criar um sistema ali que fosse influenciar os funcionários, incentivar os funcionários, né, a produzir mais em menor tempo e com menor custo. Como, né, que ele ia fazer isso? Criando programas de incentivo. Então, até hoje, esses programas de incentivo são utilizados por muitas empresas, né? Então, o funcionário que melhor produzir recebe um bônus, né? O funcionário do mês. Existem incentivos, né? Tanto, né, de remuneração quanto de outras formas, treinamentos e tudo mais, que incentiva o funcionário a querer produzir mais, a ser mais eficiente no seu trabalho, né? Então, isso tudo elevava os níveis de produtividade da empresa, eleva, né, se a empresa adotar esse tipo de sistema. E ele teve como base dessa teoria o trabalho individual, tá? Então, iniciou-se lá, cada funcionário, né, tendo o seu programa de incentivo e tudo mais, para que um a um, né, os funcionários começassem a querer mais, a trabalhar de uma forma mais confortável e com vontade de produzir mais, porque eles teriam essa remuneração no final do mês, enfim, dependendo do tipo de remuneração que fosse estabelecido por cada empresa. Então, nesse individual, né, um a um, ele foi conquistando, né, os funcionários e isso tudo atingiria até os cargos maiores da empresa. Até que, num momento, isso atingiria a empresa como um todo. Então, eu ia elevo a produtividade da empresa como um todo, utilizando esse programa de incentivo aos funcionários. Bom, gente, a administração científica de Taylor, ela se fundamenta em 3 princípios, tá? O primeiro princípio é a substituição do critério individual do operário por uma ciência. O segundo princípio é a seleção e o aperfeiçoamento científico do trabalhador, tá? Então, se ele é treinado, instruído e tudo mais, ele vai conseguir realizar um processo de melhor forma, escolher o processo que ele tem mais afinidade, que ele consegue, né, trabalhar de uma forma melhor e pode aperfeiçoar, né, aperfeiçoar-se e, enfim, aperfeiçoar todo esse processo por conta própria, tá? Então, isso era fundamental, né, na ideia dele. Deixar o trabalhador confortável com o seu trabalho, com a sua função e tudo mais. E o terceiro fundamento é a cooperação íntima da administração com os trabalhadores. Por quê? De forma que o trabalhador e a administração esteja em sintonia, né? Então, façam juntos todos os trabalhos, todos pautados nas leis científicas, né, que foram desenvolvidas, dependendo de cada empresa, em vez de adotar medidas isoladas. Então, existia, né, nessa teoria de Taylor, essa cooperação, né, entre a empresa ou a administração da empresa e o trabalhador. Então, o trabalhador ele se sentia importante, né? Ele se sentia importante porque ele sabia que o trabalho dele é fundamental para que a empresa tenha a sua efetividade, produtividade ali no seu processo. O Taylor ele fundamentou, então, toda essa teoria da administração científica na tarefa, tá? Porque se a tarefa for bem organizada e bem executada, o trabalhador vai fazer ela com muito mais confiança, né? O trabalho vai ser muito bem planejado e tudo que é necessário, então todas as instruções para determinada tarefa vão ser passadas para o funcionário por escrito. Então, ele sabe exatamente o que ele tem que fazer, isso vai eliminar movimentos desnecessários, vai eliminar desperdício de tempo.
Então, se o funcionário é treinado em determinada função, ele está ali só para fazer isso, ele vai realizar isso todos os dias, diversas vezes, ele vai se especializando cada vez mais em determinada área. E isso é ótimo, porque ele vai começar a fazer isso com mais eficiência, né? Porque ele já sabe o que ele tem que fazer, ele já estará treinado para isso. Isso vai reduzir o tempo, né, de elaboração do processo, né? Elimina esse desperdício de tempo, porque o funcionário simplesmente vai trabalhar, né, de forma mais eficiente. Quando o Taylor criou essa teoria, ele também disse, né, ele fundamentou que o gestor também tem um papel muito importante, tá? Por quê? O gestor é quem vai influenciar o funcionário. Então, planejamento, a coordenação, o controle, a organização vai ser feita pelo gestor, né? Então, o gestor vai elaborar todo esse planejamento para que o funcionário o execute. E, então, dessa forma, o trabalho dos funcionários é mais eficiente. A empresa é mais eficiente, tá? Então, se eu tiver dentro de uma empresa um gestor que saiba as funções, organizar as funções da melhor forma possível, né, de uma forma adequada, o funcionário vai trabalhar de forma mais regrada, né, mais eficiente, com toda certeza. Então, se eu sou o gestor da empresa, eu tenho uma quantidade X de funcionários, eu devo, então, procurar sempre, né, estabelecer as metas, os objetivos, fazer um planejamento. Então, como eu disse, o foco é na tarefa. Então, a tarefa é individual, cada pessoa vai fazer determinada tarefa. E a partir disso, a partir de determinada tarefa, cada funcionário vai ter a sua função dentro desse processo. E se essa função for muito bem executada, lá no final do processo, eu vou ter um produto de qualidade, um produto que vai atender todos os padrões que eu estabeleci ali no começo. Se não existir esse planejamento por parte do gestor, muitas vezes os funcionários, né, vão ficar perdidos ali no meio do processo. Se não houver esse incentivo, o funcionário muitas vezes não vai realizar a sua função da forma mais adequada, né, ou mais eficiente, e isso vai gerar um impacto lá no final. Lá no fim, serão observados os problemas, os erros, os desvios, falhas, né, no produto ou até mesmo no processo, porque não houve essa parte de planejamento, não houve treinamento do funcionário, e tudo isso vai gerar um problema lá no final.